Bom dia. Você que venceu o frio aí, dá um glória a Deus. Amém. Rapaz, parece que nós estamos em Petrópolis. Abençoe a vida do seu irmão. Diga bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Bom estarmos na casa do Senhor. Salmo 48 é a nossa leitura inicial. Vamos fazer uma leitura conjunta, a uma só voz. Salmo de número 48. Amém? Vamos ler juntos então. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como que, irmãos? Alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Agora vamos ler bem forte os versículos finais. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Você pode dar um glória a Deus? Saiba que o Senhor é o nosso Deus. E nós temos uma responsabilidade, que é contar às próximas gerações quem é o Deus a quem nós servimos. E o salmista nos dá uma esperança: Ele será o nosso guia até a morte. Jesus falou algo parecido. Ele disse: estarei com vocês todos os dias. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os dois carregam esta promessa: Deus está conosco em todo o tempo. É isso que nos faz acordar todos os dias e caminhar na presença de Deus, sabendo que Ele está do nosso lado. Você pode dar um glória a Deus? Que bom. Coloque sua Bíblia no banco, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Pai amado, obrigado, Jesus, por mais este culto que se inicia. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa manhã. Que o teu Espírito Santo possa encher este lugar com a tua glória, com a tua presença, Senhor. Que os nossos louvores sejam agradáveis a ti, ó Pai. Que nós possamos ser alimentados pela tua palavra neste dia, Pai. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos como um sacrifício vivo, santo e agradável.
Louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Vamos então louvar ao Senhor. Jonathan. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Quem quer ver a glória do Senhor hoje aqui? Amém. Aleluia. Vamos adorar Ele, louve de todo o seu coração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. As palmas. Do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. As palmas. Aleluia, do início. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Adora Ele. Aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Vamos continuar te adorando nessa manhã. Aleluia. Vem, Senhor, encher esse lugar. Aleluia. De palmas. Glória,
presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, aleluia, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, as palmas. Jesus, 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 fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todos juntos. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, aleluia, diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, as palmas. Jesus, 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 aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, aleluia. Nós cantamos, nós dançamos na tua presença, Senhor, nós adoramos o teu santo nome, ó Pai, em espírito e em verdade, aleluia. Vamos clamar o teu santo nome, aleluia. Vamos continuar adorando. Aleluia, meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual
Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui somente para te adorar, Senhor. Te adorar e servir o teu santo nome, Senhor. Enquanto houver fôlego, ó Pai, enquanto houver fôlego em nós, nós adoraremos, ó Pai. Aleluia. Continue adorando o Senhor. Aleluia.
aplauda o Senhor. Aleluia, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai. Aleluia. Nós entregamos todo o nosso louvor a Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimente a pessoa do seu lado. Depois poder se assentar. Deus abençoe a igreja. Amém, que Deus seja louvado. Alguns anúncios que nós temos para fazer à igreja. Nós temos cultos durante a semana, toda terça-feira, às 9:30 da manhã, nós estamos aqui reunidos em oração. Temos convocado a igreja para jejum também, aqueles que puderem, venha jejuar conosco. Toda terça-feira, às 9:30 da manhã, nós estamos lutando por essa igreja, estamos clamando pela igreja, estamos pedindo que o Senhor possa cumprir a sua vontade neste lugar. Então venha, terça às 9:30 da manhã. Às quintas, nós nos reunimos às 7:30 da manhã. Faça um esforço, esteja presente na casa de Deus, né? Estar na igreja apenas aos domingos é muito pouco. Você vai se alimentar muito pouco de Deus. Ah, pastor, mas eu só posso vir pela manhã. Terça-feira é que horário? 9:30 da manhã. Então você tem a oportunidade de estar durante a semana na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus por isso. Cantina está funcionando e a gente tem insistido que a cantina é um lugar para você ter comunhão, para você estreitar os seus laços de irmandade, de fraternidade. Então não vá embora correndo. Quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, faça um lanche, tenha comunhão. Nós vamos ter a cantina de doces ali na frente, não é isso? Também quando você estiver saindo, vai ter uma cantina de doces que tem como finalidade ajudar a Igreja da Criança para a festa do Dia das Crianças que está sendo programada. Então faça essa compra dos doces para ajudar a levantar esses recursos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós continuamos também com as nossas campanhas de ação social, que são para a campanha do quilo, o Luz na Noite e o abrigo infantil. Preste atenção, porque na campanha do quilo nós estamos com uma emergência de pasta de dente e sabonete. Ah, pastor, a gente só precisa de pasta de dente e sabonete agora? Não, a gente precisa de tudo isso aqui, amém? Esses dois itens é que está vindo muito pouco. Então, se você, além do que você costuma trazer, puder acrescentar um sabonete ou uma pasta de dente, vai nos ajudar a montar as cestas básicas. Posso ouvir um amém? Então, nos ajude nesse propósito. Tá? A Luz na Noite são esses itens que a gente sempre projeta aqui, lembrando que as temperaturas estão oscilando muito, né? Você vê, até quarta-feira passada estávamos aí com 40 graus, hoje está em torno de 20, né? Imaginem quem está vivendo nas ruas. Então a gente tem, nesses meses mais frios, a gente tem insistido mais com relação a cobertores e agasalhos. Então, se você puder trazer essa doação, vai chegar em boa hora. Eles saíram sexta-feira, a próxima visita provavelmente no final do mês de setembro. Sábado que vem, nós vamos ter a visita ao abrigo infantil. Então, você tem esta semana para trazer a sua doação. A nossa participação é com leite integral. Agora, a coordenadora do abrigo passou ontem para o nosso irmão, o diácono Júlio, que eles receberam 5 crianças entre 4 e 14 anos. E essas crianças estão em idade escolar e estão precisando de material escolar. Quais são? Mochila, e aí pode ser uma mochila usada desde que esteja em bom estado. Amém?
ela não especificou mochila nova. Se você quiser comprar uma mochila nova, melhor, amém? Mas uma mochila usada em bom estado já será útil. Caderno, lápis preto, lápis de cor, borracha, cola, entre outros materiais, tá? O grupo vai no próximo sábado, então, se você puder, nós temos esta semana para levantar este material. Pastor, por que o senhor só está anunciando hoje? Porque a coordenadora passou essa informação quando? Ontem. Então, nós não tínhamos essa informação antes, senão a gente teria divulgado há mais tempo. Tá bom? Então, esse material escolar para atender esta demanda, a visita vai ser no próximo sábado. A gente tem até sexta-feira para trazer esse material. Tá bom? Próximo sábado também teremos doação de sangue. Saindo aqui da porta da igreja às 9 horas da manhã, a doação será ali no Hospital Estadual da Criança, ali em Vila Valqueire, tá bom? Se você faz parte do grupo, fique atento para você poder participar da doação. Pastor, eu não faço parte do grupo, mas eu gostaria de participar da doação de sangue. Então procure o nosso irmão Abraão, tá? Ele está coordenando o trabalho, ele vai te dar todas as orientações necessárias para que você possa, se for possível, existem algumas regras, né, para doação. Se for possível, você poderá ir junto. Se não, você já entra no grupo e pega as informações para a próxima, que eles estão sempre fazendo este trabalho de doação de sangue. Tá bom? Ontem nós tivemos o encontro feminino, foi uma bênção, graças a Deus. Muitas irmãs vieram, né, e tivemos uma comunhão maravilhosa. E o culto já está no nosso canal do YouTube. Se você não teve a oportunidade de estar presente ontem, o culto já está no nosso canal do YouTube. Você pode assistir e compartilhar para quem você assim desejar. Tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Que Deus nos abençoe. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu só preciso que você levante a sua mão para receber um presente da nossa igreja. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ok. Obrigado às irmãs e aos irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos passar o nosso momento de oração. Isso, pedi que liga a luz, obrigado. Nós recebemos aqui a relação de nomes. Ontem teve visita ao Hospital Lourenço Jorge, e todas as vezes que há visita, eles sempre trazem nomes para nós orarmos, e a gente ora, intercede por essas pessoas. E se você quiser participar desse trabalho também, a cada 15 dias, o grupo evangeliza no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Procure o nosso irmão Marcelo Porreca, se você quiser fazer parte desse trabalho. Recebi mensagem da nossa irmã Noemi, né? Nós estávamos orando pela sua irmã Ruth. Ela ficou em coma 73 dias. Esta semana a irmã Noemi me mandou uma mensagem, né, que ela havia sido tirada da sedação, saiu do coma, foi para a enfermaria, e nós nos alegramos com a notícia. Mas esta madrugada, infelizmente, aprove ao Senhor recolher a sua irmã, e nós estamos em oração pela família que está enlutada, né? No meio da semana houve essa notícia boa, mas infelizmente hoje pela manhã eu recebi a notícia, uma mensagem da irmã Noemi falando do falecimento da sua irmã Ruth. Então oremos pela família, amém, irmãos? Nós temos que, a Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Então temos uma família enlutada na igreja, vamos pedir que o Senhor traga o consolo do Espírito Santo. Também orando pelo sobrinho da Nádia, né, o Cleuson, que 6 anos quebrou o braço, teve que passar por cirurgia, quebrou o braço em 2 lugares. Nós continuamos orando pelo Ryan, né, Ribeiro, uma criança de 3 meses de idade, pedindo que o Senhor traga cura sobre ele, em nome de Jesus. Continuamos orando por João Ribeiro Magalhães, né, que é padrasto da nossa irmã Elaine Giovanelli. Orando por Israel Hermes, está com suspeita de câncer de próstata, né, irmão da Fátima. Estávamos orando também pelo pai do pastor Marcos, da Bahia, o senhor Marcos, que também faleceu, né? Então, não é que da nossa igreja, mas é da nossa denominação, né? A família do pastor Marcos está enlutada.
Nós continuamos orando pela Guiomar, mãe da Adelaide, pela Maria do Carmo, irmã do Alexandre, pela Fernanda Flor, amiga da Fernanda baterista. E eu recebi um pedido de oração do pastor Aron, né? Quem conhece o pastor Aron, do Paquistão? Ele me mandou vídeos e fotos, né, da perseguição do Paquistão. Famílias cristãs foram arrancadas das suas casas foram queimadas, igrejas foram queimadas, alguns cristãos foram até agredidos fisicamente. Então ele nos pediu para entrarmos em oração pelo Paquistão. A perseguição religiosa lá é muito forte e os cristãos estão sendo perseguidos. Às vezes a gente reclama de uma dor de cabeça, não é verdade, irmãos? A gente reclama de um resfriado, mas lá no Paquistão e em outros lugares do planeta, pessoas estão perdendo suas casas, não podem cultuar a Deus, as igrejas são queimadas, né? Você vai para a África, vilas inteiras são dizimadas e as meninas são levadas para serem feitas de escravas sexuais. Há muita perseguição neste mundo e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, amém? Para que o Senhor Jesus tenha misericórdia, para que esta perseguição tenha fim, em nome de Jesus. Vamos dobrar os nossos joelhos, eu vou desligar o microfone. Esta é uma casa de oração, aqui você tem liberdade para orar. Clame a Deus, apresente o seu pedido ao Senhor, e daqui a pouco nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, louvado e bendito seja o Teu nome, Jesus. Entregamos a Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas. Cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar. Por isso, Senhor, temos esta liberdade para clamar aos céus, para pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Para que, Senhor, Tu possas enviar a cura para aqueles que estão enfermos, ó Deus. Para que Tu possas, ó Deus, abençoar a vida de cada um que está aqui nesta manhã, ó Pai. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um de nós. A Tua palavra diz
que antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Pai, nós clamamos unidos em oração, nós clamamos pelo Teu socorro nessa manhã, ó Pai. Vem curar os enfermos, vem libertar os cativos, vem restaurar, Senhor, os relacionamentos, vem restaurar, Senhor, as famílias, ó Pai. Vem abençoar o Teu povo nessa manhã, Deus. Nós temos aqui uma lista de nomes que foram visitados no hospital Lourenço Jorge, Pai, pessoas que estão precisando de Ti, Senhor, e nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos também. Pedimos por elas, ó Pai, pedimos por cura. E, Senhor, se for da Tua vontade, que na próxima visita, que essas pessoas já tenham recebido alta, em nome de Jesus, ó Pai. Também oramos por esses nomes que nós citamos aqui, Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que passaram por cirurgia e estão se recuperando, Pai, que possa, Senhor, que possam ser curadas em nome de Jesus. Oramos pelas famílias enlutadas, ó Pai. Só o Teu Espírito pode trazer o conforto e o consolo nesta hora, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão enlutados, a família da irmã Noemi, a família do pastor Marcos lá na Bahia, Pai. Ô Senhor, sê com eles, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti as nossas súplicas, nós cremos e confiamos, e em Ti nós descansamos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. Nós vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto a Deus. E nós temos que fazer isso com alegria, porque o Senhor nos ensina através da palavra de Deus que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Irmãos, eu não tenho vergonha de pedir, porque eu não peço para mim, eu peço para a obra de Deus. Esta semana é semana de final de mês e nós temos muitos compromissos para pagar, principalmente a folha de pagamento. Nós temos funcionários aqui registrados na igreja. Então eu sei que muitos aqui já deram os seus dízimos, mas se você puder dar uma oferta extra nessa manhã, uma oferta especial, uma oferta de amor, saiba que vai nos ajudar a honrar esses compromissos nessa semana. Posso ouvir um amém? Vamos passar com os envelopes, por favor. Se você precisar e puder nos ajudar, basta você levantar a sua mão e as irmãs e os irmãos chegarão até você com os envelopes para dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a sua vida. Os diáconos estão também posicionados com as maquininhas. Se você quiser utilizar o cartão de débito para abençoar a obra de Deus, fique à vontade. Nós também temos aqui as informações das contas bancárias da igreja, com as chaves Pix. Essas informações estão nos envelopes. Pastor, eu posso pegar um envelope para deixar na minha Bíblia, para eu ter essa informação? Claro que sim, fique à vontade. Você pode pegar o envelope e deixar ele na sua Bíblia para você ter sempre essas informações. Você pode pegar o envelope e levar para casa e trazer logo mais também. Que Deus abençoe a sua vida pela sua fidelidade, pela sua generosidade, em nome de Jesus. Amém? Se você já terminou de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus.
Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. E se você puder, abençoe a obra de Deus como oferta do que venha do seu coração. Segure em suas mãos, vamos orar juntos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua provisão, Senhor. Como diz o teu servo Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem sustentado esta casa há 44 anos. E eu creio, Pai, que continuará sustentando até o dia da sua volta. Abençoa também, Pai, cada lar aqui representado, Pai. Que não haja falta de nada, Senhor. Que haja a provisão diária em cada mesa, Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pelo teu sustento, ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos com as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover.
Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Começamos a falar deste trecho da palavra semana passada e vamos dar sequência hoje. A Sociedade Bíblica dá como título Grande Mandamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza com graça e misericórdia nessa manhã, para que somente a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco e nos moldar segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Semana passada nós falamos dos 3 primeiros versículos. Nós temos isto gravado no nosso canal do YouTube, você pode voltar lá, mas só para nós fazermos uma rápida recapitulação. Na semana passada nós dissemos que o Senhor ordenou estatutos, pode botar no versículo 1 isso, obrigado. Ele ordenou mandamentos, estatutos e juízos para que fossem ensinados e para que fossem cumpridos. Cumpridos aonde? Na terra em que eles iriam entrar e possuir, ou seja, Moisés está preparando o povo para a travessia do Jordão, para a vida na terra que mana leite e mel. E Moisés faz questão de lembrar ao povo que a vida do povo de Deus, ela deve ser vivida à luz dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus. No versículo 2, Deus fala através de Moisés que esses mandamentos deveriam ser guardados durante todos os dias da vida do povo de Deus. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus é um exercício diário. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso entender que a minha vida, ela é regida pelos mandamentos, estatutos e juízos de Deus. E isto não esbarra, isso não toca só na minha vida, isto toca na minha descendência, porque a ordem de Deus é que os estatutos, os mandamentos, os juízos deveriam ser vividos não somente por mim, mas por quem também? Seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ou seja, se nós queremos que a nossa descendência tema o Senhor, nós temos que temer o Senhor primeiro. Você pode dizer amém? Nós temos que obedecer primeiro. E nós temos que guardar, e aí no versículo 2, me chama a atenção
esta frase aí na segunda metade do versículo 2, né? O versículo 2 começa assim: para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus. E aí é o ponto que eu quero destacar. E façam o quê? E guardem o quê? E guardem o quê? Todos. Guardem o quê? Todos. Nós vivemos hoje uma realidade onde as pessoas não querem mais seguir regras. Ou melhor, elas querem seguir as regras que as agradam. Eu vou te dar um exemplo. Se você mora num condomínio ou num prédio que tem uma área de festas, não tem uma regra lá para a festa ser executada naquele local? Quem mora em um lugar assim? Levanta a mão aí. Tem regra lá? Tem limite de horário? Tem? Alguns permitem até as 10 horas, outras 11 horas. Não é assim que funciona? Tem uma regra. Você já percebeu que quando nós não somos o dono da festa, bateu o horário limite, a gente já está ligando para o síndico? Sim ou não? Porque nós não estamos na festa. Então a regra tem que ser cumprida. Sim ou não? Se é 10 horas, quando é 10:01, você já está perturbando o síndico. Olha aí, ó, 10 horas, essa festa não vai acabar não? Aí quando nós somos o dono da festa, o síndico, coitado, vai lá em você às 10:30 da noite. Fala assim: senhor, senhora, por gentileza, o horário da festa já passou. Já veio você perturbar a minha festa. Poxa, esse povo chato. É só uma festinha. Não é assim que geralmente acontece? Ou eu estou enganado? Porque nós estamos vivendo numa época em que as pessoas só querem cumprir as regras que as agradam. Quando você trabalha, lá no seu trabalho não tem regra não? Tem ou não tem? Você chega a hora que você quer? Você sai a hora que você quer? Você vai almoçar a hora que você quer? Você tira férias quando você quer? Por quê? Porque tem o quê? Tem regra. Aí vem o Senhor e diz assim: guardem o quê? Todos. E aí o povo de Deus hoje só quer guardar aquilo que lhe interessa. Ah, Deus, isso aqui eu guardo com o maior prazer. Isso aqui eu não gosto muito não, então eu vou fingir que eu nem li. Não é assim que funciona. Aí quando o pastor vem e estabelece algumas regras na igreja, aí o pastor é o quê? É chato, é legalista, é rigoroso. Porque na igreja não pode ter regra, fica engessado. Eu não conheço nenhum lugar no mundo que não tenha regra. Eu só sei de um lugar onde as pessoas vão viver sem os mandamentos de Deus. E eu espero não estar lá, que é no inferno. No inferno, ninguém não vai ter o mandamento de Deus para ninguém obedecer. Agora, eu não conheço nenhum lugar no mundo que não tenha regra para cumprir. Então, meus irmãos, se a gente quer ter uma vida abençoada, Moisés nos lembra que nós temos o quê? Regras para obedecer, que são os mandamentos, os estatutos e os juízos. E eu não posso cumprir aquilo que eu quero. Eu tenho que cumprir o quê? Eu tenho que cumprir o quê? Todos. Para quê? Para que a vida de vocês seja boa, para que tudo corra bem, para que você tema a Deus, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor. Para que os seus dias, final do versículo 2, para que os seus dias sejam o quê? Prolongados. Então a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer cumprir os mandamentos. E eu entendo, meus irmãos, que isto é fruto do que nós estamos vivendo na sociedade, na época que nós vivemos. As pessoas hoje não querem mais viver regras. Eu sou de uma época
em que a escola pública, a gente ia de sapato social. Quem pegou essa época aí? Ninguém quer levantar a mão, né? Era o famoso 752 da Vulcabras. Tá rindo porque tu usou também, né? Aquilo esfolava o pé. Tu chegava em casa cheio de bolha. Entrava na escola sem aquilo? Duvido. Calça de tergal, camisa de botão e no bolso tinha que ter o emblema da escola. Eu estou falando de escola pública. Pastor, o senhor é velho, sou mesmo. Professor entrava na sala de aula, era o quê? Respeitado, era a autoridade máxima dentro de sala de aula. Aí, o que aconteceu com a sociedade? Foi rasgando os valores, foi rasgando a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece hoje? Os alunos pegam a mesa e jogam em cima do professor. Porque ninguém quer seguir o quê? Regra. Ninguém quer seguir, ninguém quer obedecer. Todo mundo quer fazer o que quer. Isto não funciona no mundo de pecadores. Irmãos, nós somos pecadores. O nosso coração não deseja fazer o bem. O nosso coração deseja fazer o quê? O mal. O apóstolo Paulo fala isso escrevendo à igreja em Roma. Não há em nós bem algum. O nosso coração não vai fazer o bem de bom grado. Por isso Moisés lembra o povo, quer ser abençoado, quer ter uma vida longa e próspera, quer viver de acordo com a vontade de Deus. Então obedeça, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Nós não podemos trazer para dentro da igreja aquilo que é comum lá fora. Lá fora é comum as pessoas não respeitarem nada. É comum. Eu estava vendo alguns vídeos. Ontem teve um show em Copacabana, em comemoração aos 100 anos do Hotel Copacabana Palace. Uma noite que deveria ser de alegria, foi uma tristeza. Eu vi um vídeo de crianças entrando presas na delegacia, porque estavam roubando. Garotos de 12, 13 anos de idade. Este é o mundo que nós vivemos. Então nós precisamos entender que se nós queremos fazer a diferença, se nós queremos salgar e brilhar neste mundo, se nós queremos ter uma vida boa, versículo 3, por favor, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. No versículo 3 ele continua, pode colocar na tela, por favor. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de fazer o que? Moisés repete de novo: escute Israel, tenha o cuidado de fazer o que? De cumprir esses mandamentos. Para quê? Para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Então o tempo todo Moisés lembra o povo que passando o Jordão, o povo precisava não passar a cumprir, mas continuar cumprindo os mandamentos de Deus. Quais mandamentos, pastor? Todos. Eu não posso cumprir aquilo que eu quero. Eu não posso seguir aquilo que eu quero. Só que as pessoas estão assim hoje. As pessoas não querem obedecer. As pessoas querem fazer o que elas querem. E você, quando tenta colocar ordem em alguma coisa, você ainda é errado. Deus, Ele é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. Quando você olha, quando você lê
tudo que ele pediu a Moisés para construir o tabernáculo, tudo tinha a sua ordem, o seu lugar, a sua especificação. O nosso Deus é um Deus de detalhes. A gente não pode conduzir as coisas de Deus de qualquer maneira. Posso ouvir um amém? Versículo 4, vamos então à mensagem de hoje. Mais uma vez, Moisés chama o povo de Israel a fazer o quê? Ouvir. Nós precisamos ouvir. Ouvir a quem, irmãos? Ouvir o Deus a quem nós servimos. Neste mundo, nós temos um mundo onde temos muitas vozes. Pessoas falam muitas coisas, mas nós precisamos ouvir o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é o único Senhor. Não existe outro Deus. Não existe outra divindade. As pessoas até criam deuses e divindades para si, mas a palavra de Deus, ela afirma com todas as letras que o Senhor de Israel, Ele é o único Senhor. É uma afirmação, e que será obedecida se você obedecer pela fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, preste atenção, nós precisamos primeiro entender que Ele é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, o que Moisés nos pede? Versículo 5. Portanto, partindo do pressuposto, volte no versículo 4, por gentileza. Partindo do pressuposto que Ele é o único Senhor, o que Moisés pede? Versículo 5. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Nós temos que aprender, meus irmãos, que amar a Deus também não pode ser da maneira que eu quero. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas eu amo a Deus da minha maneira. Você não pode amar a Deus da sua maneira. Não é assim que funciona. Quando Jesus aparece para os discípulos depois de que Ele ressuscitou, quando Ele aparece, os discípulos estavam pescando, Ele aparece na beira da praia e Pedro vai nadando até Ele, e Jesus chama Pedro para o lado para ter uma conversa com ele em particular. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Quem lembra quais são? Muito bem. Quais são as perguntas que Jesus faz para Pedro? Pedro, tu me amas? E Jesus repete essa pergunta quantas vezes? 3 vezes. E Pedro responde 3 vezes a mesma coisa. O que Pedro responde? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Mas a Bíblia diz que na última pergunta, Pedro se entristece. Porque Jesus, deixa eu reformular a frase, no português, nós só temos uma palavra para expressar amor. Quando você quer falar sobre o sentimento de uma mãe por um filho, você usa que palavra? Amor. E aí você acrescenta o quê? Amor de mãe. Não é assim que funciona? Amor de mãe, amor de pai, amor de marido, amor de esposa. Você usa a palavra amor e você acrescenta sobre o que você quer falar sobre o amor. No original da Bíblia não. O amor tinha uma palavra para cada propósito. E quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra ágape, que é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Em outras palavras, Jesus estava
perguntando a Pedro: você me ama com esse amor? E a resposta de Pedro foi amor, mas ele não responde com a palavra ágape, ele responde com a palavra filo. Um amor que não é um amor sacrificial, mas é um amor fraterno. Ou seja, Pedro estava dizendo: Senhor, eu não consigo te amar dessa forma. Mas Jesus estava pedindo a Pedro que o amasse como? Ágape. Então eu não posso achar que eu vou amar a Deus do jeito que eu quero. Tem que ser da maneira que Ele quer. Quando ele entende que Pedro não vai corresponder ao amor ágape, aí na última vez Jesus pergunta, usando não mais o ágape, mas usando o filos. E por isso Pedro se entristece, porque Deus teve que diminuir a natureza do amor para se enquadrar com o amor que Pedro podia dar. Deus pode até aceitar o amor que nós temos para dar, mas quem define a qualidade do amor é Ele e não nós. Posso ouvir um amém? Então, quando o Senhor diz, ame, quando Moisés escreve, inspirado por Deus, ame o Senhor seu Deus, é esse amor que Deus espera de nós, um amor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. É assim que nós amamos a Deus? Sim ou não? E pastor? De todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Meio forte isso, né, pastor? Mas não é isso que Deus está pedindo de nós? De todo o coração, com todos os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que têm prevalecido em nossa vida? Os nossos sentimentos têm que estar voltados para quem? Para Deus. Com toda a nossa alma, com toda a nossa espiritualidade. Com tudo aquilo que nos liga a Deus. A nossa alma está ligada a Deus ou está ligada a esse mundo? E com todas as nossas forças, você tem gasto a sua energia para servir a Deus, amá-lo e adorá-lo? Ou você tem gasto a sua energia com outras coisas? Você entende, meus irmãos? Você consegue entender que quem define o modo pelo qual nós vamos amá-lo é Deus e não nós? Você entende isso? Sim ou não? Então, se Deus é o único Senhor, e Ele é, portanto, o nosso amor a Ele é definido por Ele, e tem que ser como? De todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Quando você disser novamente, Deus, eu te amo, é com isso que nós temos que nos preocupar, é com isso que você tem que se preocupar. Eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo a Deus com toda a minha alma, eu amo a Deus com toda a minha força, ou eu amo a Deus mais ou menos? Mais ou menos, irmãos, não serve para Deus. Lá em Apocalipse ele chega a dizer a uma das igrejas, quem dera que você fosse fria ou quente, morno, não serve. Deus, Ele nos quer completos. E para amá-lo, tem que ser dessa forma. Porque isso não foi estabelecido pelo pastor André. Isso não foi estabelecido por Moisés. Isso foi estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. E ele continua no versículo 6. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão aonde?
Meus irmãos, partindo do pressuposto que Ele é o único Senhor, e Ele é, entendendo que a conclusão disso é que eu tenho que amá-lo de todo o coração, alma e força, eu preciso entender que isto vai realizar uma mudança em nós. Foi o que eu falei na semana passada, se eu não me engano. Se você está há 10 anos na igreja, você não pode ser hoje a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Lembra disso? Porque uma vida com Deus nos leva ao amadurecimento. Nos leva a quê? A mudanças. Então, essas palavras que hoje lhes ordeno, elas estarão aonde? Então nós temos que entender que esta forma de amar a Deus vai nos mudar aonde? O problema é que muitas vezes nós queremos mudar por fora. Cortamos o cabelo, damos um trato na barba, né? As irmãs, né, fazem um penteado novo, pintam, compram uma roupa nova, se arruma para vir para a igreja. Isso é maravilhoso, mas essas mudanças são internas ou externas? São externas. A mudança que Deus quer, e a mudança que Ele gera, e a mudança que precisa acontecer, ela é o quê? Interna. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão aonde? No seu coração. A verdadeira mudança, ela acontece no coração, e para esta mudança acontecer, ela tem que, ela é resultado, melhor dizendo, de um novo nascimento. É aquilo que Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Eu não posso querer servir a Deus com o coração que eu tinha. Você entende isso? Eu não posso ter um relacionamento com Deus com o coração duro que eu tinha antes. O meu coração precisa ser transformado. E se você não amar a Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, esta mudança não vai acontecer, porque Deus, está escrito lá em Apocalipse, que o Senhor está à porta e bate. Quem abrir a porta, eu entrarei. Mas quem não abrir a porta? E o que significa não abrir a porta? Não entender o que Deus quer, não aprender os seus mandamentos e não guardá-los e não obedecê-los. Tem muita gente aí que frequenta a igreja, mas quando acaba o culto, fala assim: essa palavra não foi para mim não, e vai embora e volta para a velha vida. E volta para as suas velhas práticas. E a palavra de Deus é pregada culto após culto, e as pessoas vêm domingo após domingo, mas não há mudança. Por que não há mudança? Porque o coração está fechado. Porque não querem amar a Deus com todas as suas forças, nem com todo o coração, nem com toda a sua alma. Eu quero vir para a igreja porque a igreja é um lugar legal, mas isso aqui, ok, isso aqui não. Não é assim que funciona. Igreja não é um lugar para eu fazer o que eu quero. Igreja é um lugar para servir a Deus. É para fazer o que Deus quer. Sabe por quê, irmãos? Porque durante toda a eternidade, nós só vamos fazer o que Ele quer. Lá não vai ter pirraça, nem birra. Não vai ter nada disso. E graças a Deus por isso que não vai ter. Então nós temos que já começar a entender isso. A igreja é um lugar onde nós estamos aprendendo. Somos perfeitos? Não, não somos. Mas nós temos que nos esforçar para colocarmos essa palavra em prática nas nossas vidas, para que esta mudança seja de acordo com a palavra.
Não basta eu mudar por fora, eu tenho que mudar aonde? Por dentro. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Quando eu olhar para trás, eu preciso enxergar que aquela pessoa que existia lá atrás, que ela já não existe mais. Você pode dar uma glória a Deus? Ela não existe mais, por quê? Porque ela nasceu de novo. Porque ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. E a nova criatura não faz as coisas ou não repete os mesmos erros da velha criatura. Mas tem muita gente achando que é nova criatura, que está vivendo como velha criatura. Versículo 7. Entendendo que o Senhor é o único Deus. Vamos voltar, bota no versículo 4, por favor. Entendendo que o Senhor é o único Deus. Versículo 5. Entendendo que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Versículo 6. Entendendo que essas palavras vão estar no meu coração, e estando no meu coração, elas vão gerar o quê? Mudança interior ou interna. Aí Moisés começa a falar sobre o versículo 7. Levando tudo isso em consideração, o que nós temos que fazer? Se nós amamos a Deus com todo o coração, alma e força, e se nós formos mudados internamente por Deus, o que Deus espera de nós? Que a gente passe isso adiante. Quem são as primeiras pessoas que o Senhor colocou nas nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade, para nós ensinarmos essas coisas? Quem são as primeiras ovelhas que Deus confiou a você? A sua família. A sua família. Eles são as primeiras ovelhas a quem Deus confiou, para que você cuide delas. E o que Deus espera de nós? Você fará o que com essas palavras, com esses mandamentos, com esses estatutos de Deus? O que você vai fazer? Vai inculcar a quem? Aos seus filhos. O que é inculcar? Eu tenho tempo. Meu próximo compromisso é só às 18. O que é inculcar? Botar na cabeça? O que mais? Ensinar? O que mais? Neurose? O que mais? Não é ficar inculcado, né? O que é inculcar? Buscando qualquer definição na internet, você vai encontrar algo parecido com isso. Inculcar é gravar pela repetição. Então não é apenas ensinar. Você tem que ensinar, 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 ensinar todo santo dia. Seu filho aprendeu tudo que você ensinou de uma vez só? Você fala assim: meu filho não mexe nessa tomada aí não. Nunca mais ele mexeu. Foi assim que aconteceu? Não, né? Quando você vai estudar, você aprendeu toda a matéria de uma vez só? O professor, a professora lá se matou para quê? Para repetir até que você... Por que com as coisas de Deus a gente acha que fala uma vez só e está tudo certo?
Não, pastor, eu já ensinei o meu filho a palavra de Deus. Quando? 5 anos atrás. E aí, parou? Moisés, ele está ensinando o caminho. Inculcar. Como é que você inculca aos seus filhos os mandamentos, os estatutos e os juízos? Repetindo. Quantas vezes, pastor? Todo dia. Todo dia. Sempre que você tiver uma oportunidade, você precisa ensinar a sua família a respeito das coisas de Deus. Sempre. Apareceu a oportunidade. Senta aqui. Vamos conversar isso que você fez. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Olha, assim, assado. Tem gente que fala uma vez só e acha que está resolvido o problema. Não está. Nós somos, meus irmãos, pecados. Se você não entendeu isso ainda, nós somos o quê? Pecadores. Pecadores odeiam regras. Pecadores odeiam mandamentos. Pecadores não gostam dessas coisas. Somente um coração transformado vai conseguir obedecer. E aí traz para a igreja uma vez e acha que está resolvido o problema. Moisés diz que tem que inculcar. E inculcar é gravar pela repetição. Por que você acha que eu volto e meia, eu repito as mesmas coisas? Porque eu também estou inculcando na cabeça de vocês. É repetição. E aí Moisés fala das oportunidades. Quais são as oportunidades? Quando estiver sentado em sua casa. Não está escrito aqui? Quando estiver sentado em sua casa, você tem uma excelente oportunidade de fazer o quê? De inculcar nos seus filhos o quê? A palavra de Deus. Desde que a televisão não esteja ligada. Desde que você não esteja no celular. Desde que você não esteja distraído com outras coisas. O problema é que hoje, quando Moisés escreveu isso, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, quando as pessoas sentavam em casa, normalmente era para se alimentar ou para o final do dia. E aí, o que elas faziam quando estavam em casa? Conversavam. As famílias hoje não conversam. Quando as famílias chegam em casa, o que acontece? Vai cada um para o seu cantinho, cada um para o seu quadrado. O filho vai para o quarto, a filha vai para o outro quarto, o marido vai sentar na sala, pegar o controle remoto, né? E a mulher, coitada, vai organizar a bagunça. Moisés está dizendo que todas as vezes que você estiver sentado na sua casa, você tem uma excelente oportunidade de fazer o quê? De ensinar a palavra de Deus. De ensinar o quê? Os mandamentos, os estatutos, os juízos. Ensinar para quem? Para a próxima geração. Seu filho não será um homem de Deus se você não for. Sua filha não será uma mulher de Deus se você não for. Você é a referência. Você é o exemplo maior. Você não pode usar o pastor para isso. Eu fico feliz que hoje as crianças não têm mais medo de mim. Porque os professores, quando eu fui ordenado pastor, eu só escutava assim, se você não se comportar, o pastor aí vai brigar contigo. Eu falei, gente, eu virei um monstro. Eu virei um instrumento de castigo para as crianças. E tu está rindo, mas você já deve ter feito isso. E às vezes sem o pastor saber. Ó o pastor vindo ali, ó. O pastor está indo fazer outra coisa. Ó o pastor ali, eu vou falar com ele, hein? Ele vai brigar com você. A referência dentro da sua casa. A primeira referência que os seus filhos têm, quem é? É você.
Se você não for um homem de Deus, seus filhos não serão. Se você não for uma mulher de Deus, seus filhos não serão. Moisés fala de uma segunda oportunidade. A primeira é o quê? Sentado em sua casa. A segunda oportunidade é o quê? Andando pelo caminho. Quando você estiver andando com o seu filho, converse com ele sobre as coisas de Deus. O problema é que quando a gente quase não anda com o filho. Quando chega no shopping, o que faz com as crianças? Joga lá no depósito. Né? Aí não fala assim, é o dinheiro mais bem pago. E aí você fica lá dando volta no shopping, a criança fica lá no depósito. Aí quando chega a hora, você vai lá retirar a mercadoria. Não é assim que funciona? E aí, pegou a criança, enfiou dentro do carro, taca ali o quê? Celular. E aí? Andou com ele? Andou. Mas conversou? Aproveitou aqueles momentos? Não. E às vezes nós estamos perto, e principalmente nos dias de hoje, nunca estivemos tão perto e tão distantes uns dos outros. Andou com seu filho? Pegue ele pela mão. Ensine a ele a ser uma pessoa de bem. Quando você for pagar a sua compra, leve o seu filho junto com você no caixa. Mostre a ele como é que a vida funciona. Se você recebeu, se a pessoa digitou o valor errado lá, você fale assim, olha, está errado, você tá me cobrando menos. Viu, filho, tem que ficar atento que a pessoa pode se enganar. Ensine o seu filho a ser um cristão. Essas oportunidades estão passando e você está desperdiçando porque você está deixando o seu filho longe de você. Então, sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, quando chega o final do dia, o que você faz? Pastor, eu jogo o moleque lá dentro e tranco a porta do quarto. Uma excelente oportunidade para você parar e ler a Bíblia com ele. Meu filho, vamos ler a Bíblia. Minha filha, vamos ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo. Eu quero perguntar quem é que tem. Na correria do dia a dia, quem é que tem tempo? Tempo a gente não tem, tempo a gente fabrica. Amém? Então, Moisés ensina as maneiras pelas quais a gente pode conseguir isso. Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando começa o dia, eu sei que tem gente que acorda mal-humorado, que dá coice até na sombra. Eu sei que tem gente assim, mas quando passar esse mau humor, se reconecte com a sua família. Fala, bom dia, que dia maravilhoso na presença de Deus, vamos tomar um café da manhã juntos, vamos orar. Nós precisamos, irmãos, pegar isso e colocar em prática nas nossas vidas, porque disso depende a próxima geração. A gente acha que os avós vão fazer isso. Gente, avô foi feito para estragar, né? Deixa eles que eu estou só esperando quando chegar a minha vez. Quando eu for avô, eu vou estragar também. Avô foi feito para estragar, no bom sentido, é claro. Quem tem que ensinar são os pais. O avô já ensinou você, né? Seus pais já tiveram esse cuidado contigo. Não é justo jogar sobre eles a responsabilidade que é nossa. Não é justo jogar na escola a responsabilidade que é nossa. Não é justo jogar na igreja a responsabilidade que é nossa. Mas hoje as pessoas estão assim. É como lá no Éden. O que você fez, Adão? Foi a mulher. O que você fez, mulher? Foi a serpente. O que você fez, serpente? A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém. Acabou os culpados. Sobrou para mim.
Então nós não podemos transferir responsabilidades. A responsabilidade é nossa. E Moisés está dizendo, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, inculca, grava na cabeça deles pela repetição. Repete. Mas pastor, todo dia, toda hora, sempre que possível. Eles não vão aprender por conta própria. Versículo 8. Além disso, o que Deus pede também? Pastor, tem mais? Tem, mas não acabou ainda. Moisés continua falando. Além do que ele já falou até agora, Moisés pede mais. O que Moisés pede? Também deve fazer o quê? Amarrá-las como sinal aonde? Na sua mão, e lhe serão também por onde? Frontal entre os olhos. Pastor, mão, eu até sei o que é, mas o que é frontal entre os olhos? O que você acha que é? É mais conhecido como testa. Pastor, então peraí, eu vou ter que amarrar os mandamentos na mão e vou ter que colocar na testa? Há um porquê, há um significado. É claro que na cultura de Israel, daquela época, havia sim o costume de amarrar trechos dos mandamentos nas mãos, nas roupas, né? Para que aqueles trechos dos mandamentos nunca fossem esquecidos. Havia esse costume. Mas quando o Senhor fala em mãos e testa na Bíblia, o que você acha que Deus está querendo falar? Sobre o que você acha que Deus está querendo falar? Testa e mãos. O que você faz com a testa, além de dar cabeçada, é claro? E o que você faz com as mãos? Testa representa a cabeça, a sua inteligência, aquilo que você usa para quê? Para pensar. E as mãos? Aquilo que você faz. Então, quando Moisés diz mãos e testas, ele está querendo dizer que os mandamentos de Deus, eles vão direcionar até aquilo que nós pensamos e fazemos. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas devem ser regidas pelo quê? Elas devem ser regidas pelo quê? Pela palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Quando João tem a visão dos anjos que estavam posicionados para trazer dano sobre a terra, ele escuta uma ordem que é dada. E qual é a ordem que é dada? Não danifiquem o quê? Nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que aconteça o quê? Até marcarmos com o selo o quê? A testa dos servos do nosso Deus. Frontal entre os olhos, testa. Aonde é o selo de Deus? Testa. Rege o quê? A nossa maneira de... Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. E lhes foi dito que não causassem o quê? Dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o quê? O selo de Deus aonde? Na testa. Então, os selados serão preservados. Os que não forem selados sofrerão o juízo de Deus. E aonde é o selo de Deus? Ou melhor dizendo, aonde está o selo de Deus em nós? Na testa, frontal, entre os olhos, a nossa maneira de pensar. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1.
Olhei, e eis que o Cordeiro estava onde? Em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito o quê? Na testa, o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Então, o selo de Deus representa uma vida transformada, um novo nascimento, uma nova criatura que tem uma maneira de pensar diferente. Por quê? Porque nasceu de novo, porque foi transformado por Deus, porque os mandamentos de Deus entraram aonde? Lembra lá de Deuteronômio 6, versículo 4 ou 5, se eu não me engano? Entraram aonde? No coração. Então, a maneira de pensar ela tem que ser diferente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse também fala sobre a marca da besta. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda o quê? As almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa e aonde? Na mão. Maneira de pensar, maneira de agir. Jesus disse: o que a sua mão direita faz, não fique sabendo. Ou seja, a mão representa atitudes, as ações, aquilo que nós fazemos. Então, quando você volta para Deuteronômio, por favor, versículo, nós estávamos aonde? No 9? 8, obrigado. Versículo 8. Então, quando Moisés diz para amarrar como sinal na mão e por frontal entre os olhos, Moisés está dizendo que este mandamento, ele vai reger a nossa vida por completo. E só me permita fazer um parênteses, muita gente fala da marca da besta, né? Que vão vir um chip, e vão, pastor, eu vou implantar um chip aqui na minha mão, e aí eu vou para o inferno. Olha, a marca da besta já foi tanta coisa. Se você tem mais ou menos a minha idade ou um pouco mais, até o código de barra já foi marca da besta. Quem lembra disso aí? Quando estava para lançar o código de barra, olha aí a marca da besta, o código de barra. Uma vez falaram que o Papa João Paulo II era besta, porque ele tinha tatuado na cabeça, eu esqueci o nome daquele chapeuzinho que usa, que ele tinha embaixo daquele chapeuzinho 666, tatuado na cabeça. A marca da besta é a maneira de pensar e agir daqueles que são regidos por quem? Por Satanás. Da mesma forma, o selo de Deus, ele molda a maneira de pensar e agir dos seus filhos. Você entende isso? Então, aquilo que nós pensamos e fazemos vai dizer a quem nós pertencemos. Se você pensa e age como um filho de Deus, você pertence a quem? A Deus. Se você pensa e age como alguém ímpio, você pertence a quem? A Satanás. É isso que a Bíblia fala. Então Moisés está nos lembrando que nós precisamos viver desta forma, fruto desta mudança, que vai determinar como eu penso e como eu ajo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, e esta mesma passagem é citada em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Este selo que rege o que nós pensamos e fazemos, foi o que Deus falou por intermédio de Jeremias, porque esta é a aliança que farei com quem? Com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei o quê? As minhas leis.
e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o quê? O meu povo. Então, meus irmãos, o que Moisés está dizendo é: os mandamentos de Deus, eles têm que estar conosco o tempo todo. E para que eles estejam conosco o tempo todo, você tem algumas opções. Ou você anda com a Bíblia o dia inteiro, ou você anota nos pedacinhos de papéis e prende na sua roupa, ou na mão, ou na testa, ou você lê essa palavra e coloca ela onde? Na cabeça. O que nós não podemos fazer é viver à margem da palavra. Se nós somos cristãos, se nós somos o povo de Deus, esta palavra tem que reger a nossa vida. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que agir conforme o quê? A palavra. E Jeremias fala isso. E Hebreus capítulo 8, versículo 10, também fala. E por fim, versículo 9, para nós fecharmos. Versículo 9 de Deuteronômio 6, diz que você as escreverá onde? Nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ora, obviamente, Moisés estava falando a uma congregação que viviam juntos no mesmo arraial, né? Ninguém tinha que pegar a BRT para ir trabalhar. Ninguém ficava 1 hora, 2 horas na condução para chegar no trabalho. Então, naquele dia a dia da congregação, nos seus afazeres diários, muito provavelmente eles entravam e saíam de casa o tempo todo. Então Moisés deu outra dica: quer se lembrar da lei de Deus? Escreve ela na entrada da sua casa. Porque todas as vezes que você sair e voltar, você vai dar de cara com o quê? Com a lei de Deus. E aí você não vai se esquecer dela. Veja como é que Moisés estava ensinando o povo. Escreve na mão, escreve na testa, escreve nos umbrais, na porta de casa. Faz qualquer coisa, só não se esqueçam da lei de Deus. É isso que Moisés está dizendo, gritando a plenos pulmões: façam o que for preciso para não se esquecerem da lei de Deus. É isso que Moisés estava falando. Meus irmãos, se você quer ter uma vida abençoada, esta palavra precisa estar no seu coração. Ela precisa reger todos os pontos da sua vida. Cada decisão, cada palavra que sai da sua boca. O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu esposo, o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos, o seu relacionamento com os irmãos na igreja. Tudo isso é regido pela palavra. Mas ela tem que estar onde? Coração. Moisés deu a dica: inculca, repete ela o tempo todo. Coloca ela na testa, coloca ela nas mãos, coloca nos umbrais da casa, coloca na porta. Faça o que você precisar fazer, mas não se afaste dessa palavra. O problema é que hoje nós nos afastamos dela muito rapidamente. Se eu fizer uma pergunta para você agora, não precisa me responder, eu só quero que você pense: qual foi o último dia em que você pegou a Bíblia para ler? Qual foi o último dia que você parou para ler a palavra de Deus? Não precisa me responder. Mas se já fazem alguns dias que isso aconteceu, você está lentamente se afastando da palavra do Senhor.
E é como você pegar um carvão, né, num churrasco. Se você tirar um pedaço de um carvão lá de dentro do braseiro, botar ele para o lado de fora, ele vai continuar emitindo calor, porque ele não está pegando fogo. Mas longe do braseiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai esfriando, ele vai esfriar rapidamente? Provavelmente não. Mas ele vai esfriando, até se apagar completamente. E é assim que acontece quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Saiba que o nosso objetivo aqui não é perturbar você, mas nós vamos falar o que for necessário para o bem da sua vida, quer você goste ou não. As regras, os mandamentos, eles são importantes e necessários, quer você goste ou não, porque disso depende a comunhão do povo de Deus. Esta igreja zela pela palavra. Aliás, há 44 anos. E nessa época não vai ser diferente. Eu não vou amenizar a palavra, porque talvez alguns não gostem do que estão ouvindo. Não vou. Porque eu sei que um dia eu estarei frente a frente com o Senhor e eu serei cobrado. Leve a palavra de Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Eu tenho dito aqui, não brinque com as coisas de Deus. Deus não mudou. Ele não é um Deus diferente hoje. Ele continua sendo Deus zeloso com as suas coisas. Ele continua exigindo zelo com as suas coisas. Leve as coisas de Deus a sério. Para quê, pastor? Para que você tenha uma vida abençoada. Para que tudo corra bem. Para que os seus filhos sejam filhos tementes a Deus. Para que a sua família seja uma família abençoada na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nos traz entendimento. Que nós possamos, ó Pai, não apenas ouvi-la, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Pois, Senhor, esta palavra tem nos moldado. Esta palavra tem nos mostrado o caminho e a direção. Pai querido, Pai amado, cumpra a Tua vontade neste lugar. Cumpra a Tua vontade nesta igreja, Senhor. Transforma-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, para que nós possamos nos tornarmos cristãos totalmente obedientes à Tua palavra, Pai. Opera em nós aquilo que for necessário, Senhor, para que nós possamos nos afastar do pecado, nos desviarmos daquilo que não Te agrada, Senhor, para tão somente cumprirmos a Tua vontade, Pai. Senhor, que esta palavra possa gerar frutos abençoados no meio do Teu povo. Que esta semente que foi plantada hoje, Pai, possa crescer, regada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa frutificar em cada coração, Pai. Senhor, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, conforme a Tua vontade e o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar o culto, os diáconos vão estar aqui à frente. Vou pedir que os diáconos já se posicionem. Nós vamos, ao final do culto, orar pelos enfermos, ungindo com óleo, como o Senhor nos ensina na Sua palavra, para que nós possamos orar e ungir, para que haja cura em nome de Jesus. E eu quero estender um convite a você. Logo mais estaremos de volta às 18 horas.
Estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial. Estamos caminhando na carta aos Hebreus. Eu espero ver você de volta logo mais às 18 horas. Amém? Pai querido, Pai amado, leva-nos agora de volta aos nossos lares, guardados em Tua proteção, ó Pai. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença, Pai. E que logo mais possamos estar de volta à Tua casa. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.